Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo em que nós vamos corrigir aquela sequência de questões de concursos que tratam de homônimos e parônimos. Na nossa última aula, lembra? Eu vou fazer aqui um resumo rapidamente. Estamos na aula de semântica. Deixa eu só pegar aqui um cantinho para a gente aproveitar e organizar o que já vimos e o que vamos ver. E o que vamos corrigir agora em relação às questões. Semântica é o estudo do sentido dos vocábulos. Então, semântica diz respeito ao sentido. Então, aproveite para fazer só comigo aqui um resumo nesse esquema. Vou fazer um esquema de semântica. Na última aula de semântica, nós estudamos os sinônimos, depois falamos dos antônimos, mas eu vou revisá-los, tá? Sinônimos, antônimos, vimos os homônimos e os parônimos. Ainda, na sequência do curso, vamos estudar os hiperônimos e hipônimos. E aí sim vamos fechar essa parte da semântica que trata dos significados dos vocábulos. Então, essa é a parte da semântica que trata de vocábulo, significado, sentido dos vocábulos. Vou até escrever isso aqui, sentido das palavras, dos vocábulos. Então, isso aqui é a aulinha básica de semântica, assunto que cai em tudo que é prova. Então, lembra o que é a sinonímia? Sinonímia, então, ó, vou fazer aqui, ó. Conceito e exemplo. Então, ó, sinônimos, conceito de sinônimo. Sinônimo são palavras diferentes, ó, com sentido igual. Exemplo de sinônimo. Por exemplo, você diz assim, ó, o rapaz é belo. O rapaz é bonito. Então, isso é sinônimo. Tudo bem? Então, são palavras diferentes com o mesmo sentido. Lembrando que falamos sobre isso lá na teoria. Não existe, muitas vezes, você não vai conseguir ver um sentido exatamente igual. Então, nessa discussão aí de sinônimo, a gente não pode afirmar que o sentido seja exatamente igual. O sentido será próximo. Então, belo e bonito têm tem um sentido próximo, não necessariamente o mesmo sentido. Isso é sinônimo, tá? Aí depois vimos os antônimos. O que são antônimos? Antônimos são palavras também diferentes, só que com o sentido contrário. Né? Então, ó, deixa eu colocar só aqui, senão vai acabar. Sentido contrário. Então, você viu lá, ó, o rapaz é belo, o rapaz é feio. Belo e feio, sentidos antônimos. Depois, nós vimos os homônimos. O que são homônimos? Homônimos, lembra? São palavras. Então, ó, aqui eu já vou aumentar, ó. Nos homo, tá vendo esse homo? Homo quer dizer igual. Então, com os homônimos, ou a grafia é igual, ou o som é igual. Então, algo tem que ser igual.
pode ser a grafia e pode ser o som. Então, por exemplo, ó, grafia igual. O que é a grafia igual? São os homônimos. É isso que a gente vai corrigir nesse bloco, ó. Os homônimos homógrafos. Por exemplo, quando você diz o canto da sala, ó, canto da sereia e o canto da sala. Homônimos homógrafos. Normalmente, os homógrafos que têm grafia igual, eles podem ter o som igual. Esse aí são perfeitos, o canto e o canto. Porque além de ter a grafia igual, eles têm o som igual. Então, esses são os homônimos perfeitos. Mas existem homônimos que só são homófonos. O som é que é igual. A gente está fazendo um quadro de semântica de vocábulos, polissemia, coisa que despenca em prova. Homônimos homófonos são aqueles, ó, presta atenção, homônimos homófonos, eles têm o mesmo som, mas não a mesma grafia. Então, é o que você vai ver direto, por exemplo, em frases do tipo, o concerto do aparelho de televisão e o concerto musical. É o concerto com S e o concerto com C. Isso é homônimo homófono. O som é igual, mas a grafia não é igual. Só que com os homônimos, guarde assim, algo tem que ser igual. Para ser homônimo, tem que ter alguma coisa igual, idêntica. Ou é o som, canto da sala, concerto do computador e concerto do musical. Ó, Dri, manga, por exemplo, manga fruta, manga blusa, isso é o quê? Isso é homônimo perfeito. Homônimo perfeito é, por exemplo, quando você usa a manga, fruta, é a manga da camisa. Tem o som igual e a grafia igual. É o banco, caiu numa prova da FGV, por exemplo, banco. O banco que guarda o dinheiro e o banco móvel. Isso é homônimo, homógrafo e homófono, porque tem tudo perfeito. Mas há aqueles que só têm o mesmo som. Eles são o quê? Homófonos. Eles não têm a mesma grafia. É o concerto com S. Dri, acercadê e cercadê. Não, acercadê e cercadê são parônimos. E a gente vai mostrar isso agora, tá? Inflação e infração também não. São parônimos. Dri, seção com 2 S's, seção com C cedilha, seção com C. São homônimos. Ó, isso aqui é exemplo de homônimo. Homófono. Seção. Por quê? Porque eles têm o mesmo som. Ó, seção. Seção. E seção. Eles são homônimos. Quando tiver alguma coisa igual, é homônimo. E eles têm o mesmo som. Você não fala essas palavras, você não pronuncia com um som diferente. Então, eles não são parônimos, eles são homônimos. Só que são homônimos apenas homófonos. Ou seja, eles têm o mesmo som, mas um escreve com S, outro com C cedilha, entendeu? Isso aí, tá caindo a ficha. Já os parônimos não. Os parônimos, nada é igual. Só é parecido. Pensa assim, ó. Paro de parônimo, parecido. Não é igual. É parecido. Aí, ó, são palavras parecidas. Não são iguais. Ó, parecidas. Eu vou até escrever aqui que é para você não confundir. É muito comum o aluno confundir o parônimo com o homônimo. O parônimo, elas só são parecidas, não iguais. Não iguais. Tá bom?
E aí, exemplos de parônimos aí, vocês já me deram alguns aí no chat, ó. Cerca de... Deixa eu colocar com o rostinho, exemplo. Cerca de... Acerca de... Eminente, iminente, emigrar, imigrar. Aí há vários. Isso. Tá bom? Botafogo, Botafogo. Dri, Botafogo e Botafogo. Esse menino não relaxa, gente. Ele respira futebol. Isso. E Botafogo, Dri? Tipo, o Botafogo bota fogo na torcida. Botafogo, Botafogo são iguais. Eles são iguais no som. Só não são iguais na escrita, porque Botafogo é junto e Botafogo na torcida é separado. Mas são homônimos? São. Por quê? Porque eles têm o mesmo som. O Botafogo, Botafogo. Não são parônimos. Parônimos você diz quando não é igual. E essa brincadeira, esse jogo aí, esse menino criativo do futebol aí no chat, ele quando vem com o exemplo do Botafogo, Botafogo, isso é homônimo. Só que é homônimo o quê? Apenas homófono. Porque na hora que vocês for escrever, um é junto, que é o nome do time, e o outro é separado, de botar fogo. Muito bem, tá? Tudo bem, muito bem. Ele precisa de tratamento, mas ele está indo bem, tá? O Tiago precisa de tratamento. Aqui entre nós também, a pessoa que está estudando para concurso, todo mundo precisa de tratamento. Você acha que você vai passar para concurso bem, assim, uma pessoa sã? Não, você vai surtar, como ele está surtando. E está tudo bem. Quando a pessoa está surtando, significa que ela está perto de passar, tá? Então pode ser um bom sinal. A pessoa muito sã, muito normal assim, ainda não está no ponto, tá? Tá tudo bem. É normal, eu já estou acostumada. Ó, hiperônimos barra hipônimos. Agora, hiperônimo e hipônimo, que é o que a gente vai ver na sequência do curso, e é só isso que falta para fechar a semântica, e aqui a gente está juntando tudo, que é para você não confundir uma coisa com a outra nessa altura, né? O hiperônimo e o hipônimo, o que eles têm em comum? Eles têm em comum uma relação de geral barra específico. Não há uma relação como aquelas relações de cima. Há uma relação de geral específico, ou seja, há sempre uma relação de tipo de. Então, ó, no caso do hiperônimo, você vai do específico para o geral. Agora eu vou colocar aqui exemplos, tá bom? Então, os dois têm a mesma relação. Coloque aqui para os dois. Geral barra específico. A diferença é que, ó, eu vou apagar isso aqui, tá bom? Tá me atrapalhando. A diferença é que quando você vai do específico para o geral, é hiperônimo. Então, por exemplo, quando você fala assim, ó, o boi estava triste, o cavalo, desculpe, o animal. Então, quando você vai do específico para o geral, a gente diz que é retomada por hiperônimo. Por quê? O geral retoma o específico. Quando é o contrário, então, por exemplo, ó, não gosto de animais, mas esse cavalo é meu amigo. Agora você está usando o específico para retomar o geral. Aí você chama de hipônimo. E é isso que você também vai ver na sequência com as questões. Isso, animal e pássaro, isso aí. Tá bom? Maçã e fruta. Se eu vou da maçã para fruta, é retomada por hiperônimo.
Se for o contrário, se eu comecei o texto com geral e depois eu uso o específico, aí vai ser retomada por hipônimo, tá bom? Mas isso você vai ver agora na sequência do material. Entendeu? Isso é o quê? Você tem um quadro aqui de semântica vocabular. Sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, hiperônimos e hipônimos. No próximo vídeo, agora sim, nós vamos da questão 21 em diante, só treinando com homônimos e parônimos. E aí vai ser bom para você organizar a diferença. Não confunda homônimo com parônimo. Homônimo tem alguma coisa igual. Parônimo, nada é igual, só é parecido.